Adentre conosco em uma jornada fascinante através dos mistérios e grandiosidades do Egito Antigo, uma civilização que cresceu às margens do Nilo por milênios, erguendo monumentos imponentes, decifrando segredos das estrelas e construindo uma cultura que ecoa até os dias de hoje. Prepare-se para se maravilhar com os faraós poderosos, deuses intrigantes, pirâmides majestosas e uma sociedade cheia de complexidade e mistérios. Dos deslumbrantes templos às margens do rio sagrado até os enigmáticos hieróglifos que adornam suas paredes. O Egito Antigo é um tesouro de conhecimento e sabedoria que aguarda ser desvendado. Deixe-se envolver pela magia do passado enquanto exploramos os segredos de uma das civilizações mais icônicas da história da humanidade. É a história do Egito Antigo, onde o tempo se entrelaça com a eternidade e o mistério paira no ar, como o perfume das flores de lótus no rio Nilo. Na antiguidade, a Mesopotâmia se destacou como o berço das primeiras grandes civilizações, como os sumérios, que estabeleceram reinos bem estruturados já no início da Idade do Bronze. Porém, a presença humana não se restringia apenas à Mesopotâmia. Desde os primórdios, os humanos habitaram regiões da África e se dispersaram por diferentes partes do mundo, muitos vivendo como nômades ou em pequenas comunidades. Por volta de 5.500 anos antes de Cristo, algumas tribos migraram para o norte da África e se estabeleceram ao longo do rio Nilo, dando origem ao que chamamos hoje de Alto Egito e Baixo Egito. A atração para essa região foi principalmente devido à presença do rio Nilo, que não só era o maior rio do mundo, mas também desempenhava um papel crucial no desenvolvimento da civilização egípcia. Os egípcios consideravam o Nilo como um presente divino, pois suas cheias anuais irrigavam as terras ao redor, fertilizando o solo e permitindo uma agricultura próspera. O delta do rio Nilo, onde o rio se divide em múltiplos braços antes de desaguar no mar Mediterrâneo, foi particularmente crucial para o desenvolvimento de assentamentos humanos. Assim como na Mesopotâmia, a agricultura impulsionou o comércio e o desenvolvimento cultural dos egípcios. Com o tempo, as comunidades se transformaram em cidades independentes e os líderes locais começaram a se autoproclamar reis soberanos. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, um rei do Alto Egito iniciou uma campanha militar para unificar as diversas cidades e regiões do Egito. Esse rei, muitas vezes associado a Narmer ou Menes, é envolto em mistério histórico, mas é acreditado por unir o Baixo e o Alto Egito sob sua autoridade, tornando-se assim o primeiro faraó do Egito unificado. Esse evento marcou o início das dinastias egípcias, que se estenderam por milênios. A cidade de Mênfis, fundada por esse rei, tornou-se a capital do Egito por muitos séculos, devido à sua localização estratégica às margens do rio Nilo. No entanto, apesar do progresso e da estabilidade, os egípcios enfrentaram desafios constantes de povos vizinhos, como as tribos da Núbia e Líbia, que buscavam desafiar o controle egípcio sobre as terras férteis do Nilo. É possível que o faraó Narmer tenha se casado com Neitotep,
a princesa do norte da África, como parte de estratégias políticas para fortalecer sua autoridade. Nefertep, por sua vez, pode ter sido a primeira rainha do Egito e talvez até a primeira faraó mulher da história. Seu nome é encontrado em várias inscrições e objetos antigos, sugerindo sua importância na história egípcia. Os artefatos sagrados, ressaltando a importância como cofundadora da primeira dinastia e possivelmente a mais antiga rainha do Egito, cujo nome é conhecido, revelam um aspecto fundamental da grandiosa história dos antigos egípcios. Os faraós, além de serem governantes, desempenhavam um papel divino, considerados verdadeiros deuses na terra. Segundo as crenças da época, sua linhagem era divina, descendentes diretos de Horus, o que explicava a preferência por uma sucessão direta e, em alguns casos, a ascensão de mulheres ao trono, algo incomum em outras culturas contemporâneas. Os faraós não eram apenas líderes políticos, mas também comandantes supremos do exército, juízes e líderes religiosos. O herdeiro do trono era cuidadosamente preparado desde a infância para assumir suas responsabilidades, aprendendo tanto sobre estratégias militares quanto sobre rituais religiosos. Apesar de sua divindade, o poder dos faraós muitas vezes era interrompido por invasores ou revoltas internas. Para garantir a continuidade de seus reinados, eram realizados rituais anuais, como a Festa do Opet, para renovar o vínculo com os deuses. Aqueles que conseguissem governar por cerca de 30 anos eram honrados com grandes celebrações, antes de passarem para a próxima vida. Por volta de 2680 a.C., teve início o Império Antigo, uma era marcada por avanços artísticos e arquitetônicos impressionantes. As pinturas que adornavam templos e palácios eram meticulosamente elaboradas, representando desde a vida cotidiana até eventos importantes. Os deuses e rituais religiosos eram temas recorrentes, refletindo a profunda espiritualidade dos egípcios. No campo econômico, o governo central controlava a produção e coletava impostos, enquanto avanços militares garantiam a segurança do império. No entanto, por volta de 2200 a.C., uma longa seca causou instabilidade e levou ao declínio do poder econômico social. Algumas províncias se rebelaram, recusando-se a pagar tributos ao governo central, o que resultou em uma perda de controle sobre o território. Eles surgiram como uma espécie de líderes de gangues, contratando criminosos e desertores para a sua segurança. Dois grupos se destacaram, um dominando o Baixo Egito, a partir de Heracleópolis, e o outro controlando o Alto Egito, a partir de Tebas. Em 2055 a.C., as forças de Tebas, lideradas por Mentuhotep II, derrotaram os governantes de Heracleópolis, reunificando o Egito e iniciando o período conhecido como Império Médio. As areias do Egito escondem segredos e histórias que despertam nossa imaginação e curiosidade sobre uma das maiores civilizações que já existiram. Depois de superar dificuldades no final do Império Antigo, os egípcios reconquistaram seu território e rotas comerciais, marcando o início de uma nova era de prosperidade, chamada Império Médio.
que durou de 2050 a.C. a 1710 a.C. Após restabelecer o controle militar, era crucial revitalizar a economia. Novos sistemas de irrigação foram construídos e monumentos dedicados aos deuses foram erguidos. Mentuhotep II lançou uma campanha militar para conquistar a Núbia, uma região rica em ouro e joias, essenciais para os cofres egípcios. Apesar dos esforços, os egípcios não conseguiram subjugar completamente os núbios, evidenciando a resistência militar das tribos africanas. Após um reinado de 51 anos, Mentuhotep II faleceu e foi sepultado com suas 6 esposas em um complexo funerário em Deir el-Bahari. Com a recuperação do poder financeiro e a ausência de grandes ameaças externas, o Império entrou em uma era considerada de grande sabedoria. Durante o Império Médio, houve um aumento do interesse pela vida após a morte, e os governantes começaram a construir pirâmides como túmulos. A construção de pirâmides teve início com a pirâmide de Djoser, projetada pelo arquiteto Imhotep, e continuou com diversas outras estruturas monumentais. As escolhas das pirâmides como túmulos se deve à sua estabilidade estrutural, embora algumas tenham desmoronado devido a falhas de projetos ou escolhas inadequadas de terreno. Quando ocorria isso, o construtor era culpado e punido com a morte. Há também o caso da famosa pirâmide curvada, que ainda está de pé, embora seu formato tenha sido modificado durante a construção. A edificação das pirâmides exigia muito trabalho físico e uma logística complexa. As enormes pedras de granito, com um peso cerca de 2,5 toneladas, eram frequentemente extraídas de pedreiras e até 800 quilômetros de distância. Depois eram transportadas em balsas pelo rio Nilo e levadas até o local da construção com cordas e trenós. Lá eram esculpidas e moldadas antes de serem arrastadas por rampas até a sua posição final. O número exato de trabalhadores envolvidos na construção das pirâmides não é conhecido, mas estima-se que cerca de 30 mil homens tenham participado. A maioria deles era composta por homens livres que recebiam salário e isenção de impostos. Escravos também eram utilizados, principalmente em tarefas mais difíceis. As pirâmides eram erguidas por ordem dos faraós, como túmulos e símbolos de poder. As pirâmides de Gizé, próxima ao Cairo, são as mais famosas do Egito. A necrópole de Gizé abriga 3 pirâmides principais: Quéops, Quefren e Miquerinos, além de outras menores conhecidas como Pirâmides das Rainhas. A esfinge também faz parte deste complexo. As pirâmides eram revestidas com calcário branco que refletia a luz do sol. Em seus topos havia decorações com escritas hieroglífica e algumas delas até tinham revestimento de ouro. A pirâmide de Quéops, uma das mais altas, tinha 146 metros de altura originalmente, mas hoje tem 138 metros. É a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existe. Ao longo dos séculos, muitas pirâmides foram saqueadas e o revestimento de calcário foi removido para outras construções. A construção desses monumentos estava profundamente ligada à religião dos antigos egípcios e suas crenças sobre a vida após a morte. Os antigos egípcios
deixaram poucas fontes escritas que esclarecessem suas crenças, o que levou a historiadores modernos a confiar principalmente nas pinturas, esculturas e textos hieroglíficos encontrados em templos, pirâmides e túmulos para entender sua religião e visão de mundo. Entre esses textos destacam-se os livros das pirâmides, o livro dos sarcófagos e o livro dos mortos, que oferecem insights sobre suas práticas religiosas e crenças sobre a vida após a morte. Acreditava-se que o indivíduo de sangue divino, como os faraós, poderiam ressuscitar após séculos e retornar ao seu lugar como governantes da terra. Essa concepção influenciou a prática da mumificação, cujo objetivo era preservar os corpos para que pudessem ser restaurados na vida após a morte. Além dos corpos, os faraós eram enterrados com seus pertences pessoais, como objetos de valor, roupas e joias. Durante o Império Antigo, era comum que os servos, animais e até mesmo esposas e concubinas dos faraós fossem sacrificados e sepultados junto com eles, a fim de servi-los no além. No entanto, essa prática gradualmente perdeu sua popularidade durante o Império Médio. Os sarcófagos desempenhavam um papel crucial na crença da reencarnação do faraó, pois muitos deles eram decorados com imagens e hieróglifos que representavam a jornada do faraó para a vida após a morte. O rosto do faraó era meticulosamente entalhado no sarcófago, visando retratar com a maior precisão possível a sua aparência em vida, de modo que, quando seu espírito retornasse, encontrasse seu corpo tal como era. Atualmente, as práticas muçulmanas são consideradas a religião oficial do Egito, com a maioria da população seguindo os preceitos do Islã sunita. Entretanto, ainda existem grupos neopagãos que aderem às religiões dos antigos deuses para uma prática conhecida como quemetismo. O último faraó a governar o Egito durante o Império Médio foi Amenemés III. Durante o seu reinado, permitiu que tribos de origem semítica se estabelecessem no delta do rio Nilo, em busca de refúgio da crescente ameaça do Império Assírio. Essas tribos, conhecidas como os Hyksos, causaram danos às plantações egípcias devido às enchentes descontroladas do rio, impactando a economia e gerando fragilidade. Aproveitando-se desse momento de instabilidade, os Hyksos tomaram o controle de algumas cidades no delta do rio Nilo. Os egípcios recuaram para a cidade de Tebas, ficando presos entre os reinos fixos do norte e os reinos cuxitas do sul, marcando o início do segundo período intermediário da história egípcia. Apesar de serem considerados invasores, os Hyksos tiveram uma influência positiva na cultura egípcia, introduzindo cavalos de boa qualidade, carruagem de guerras avançadas e técnicas de tecelagens mais sofisticadas. Durante cerca de 30 anos, os egípcios lutaram contra os Hyksos, até que o faraó Seqenenre-Tao obteve uma série de vitórias militares. Com a nova retomada do poder no Egito, teve início o período conhecido como Império Novo, marcando uma fase significativa na história egípcia. Durante esse período, os faraós perceberam que suas forças militares não estavam à altura das ameaças estrangeiras. Como solução, os egípcios passaram a contratar tropas de mercenários da Núbia. Como recompensa por seus serviços, ofereciam terras para esses mercenários e suas famílias se estabelecerem e trabalharem nas terras do faraó.
Prisioneiros também eram utilizados no exército, geralmente colocados nas linhas de frente das batalhas. Durante o Império Novo, foram desenvolvidas as melhores táticas de combate, com tropas autônomas e de até 6.000 homens comandadas por oficiais bem treinados. Os soldados das famílias mais humildes recebiam salários durante o tempo de alistamento, mas tinham poucas chances de avançar na carreira militar, reservada principalmente aos filhos das famílias nobres. Foi durante esse período que os egípcios começaram a desenvolver suas forças marítimas. Criaram belíssimas galhos de guerra com um design imponente e ameaçador. Os faraós do Império Novo estabeleceram um período de prosperidade sem precedentes, assegurando as fronteiras e fortalecendo os laços diplomáticos com seus vizinhos. Campanhas militares lideradas pelo faraó Tutemés I resultaram na conquista de novas terras, garantindo o domínio das regiões onde se encontravam Israel, Síria e Líbano. Tutemés I também foi responsável por erguer novas construções em diversas cidades e promover novas obras de arte, registrando suas façanhas como governante. Seus sucessores mantiveram o controle, combatendo rebeliões nas terras conquistadas, e seu neto, Tutemés III, é considerado um dos faraós mais importantes do Antigo Egito. Tutemés III exerceu uma grande atividade militar, realizando mais de 17 campanhas. Ele manteve o ímpeto construtor iniciado por seu avô. Durante seu reinado, ocorreu uma revolta liderada pelos cananeus da cidade de Kadesh, que reuniram tropas para tentar expulsar os egípcios de suas fronteiras. Essa disputa culminou na famosa Batalha de Megido, que teve grande importância arqueológica por ser a primeira batalha a ser registrada e detalhada por escrito na história. Os egípcios descreveram os detalhes da batalha nas muralhas do templo de Amon-Ra, em Luxor, antiga Tebas. Tutemés III reuniu seu exército e confrontou os rebeldes em uma planície. Sua vitória forçou os cananeus a recuarem para dentro da cidade de Megido, que foi sitiada por 7 meses. Durante o cerco, foi registrado pela primeira vez o uso do arco composto, uma versão mais eficaz do arco. A vitória foi lucrativa para os egípcios, que capturaram 894 carruagens de guerra, incluindo 2 cobertas de ouro e 2.000 cavalos. Depois dessa vitória e da subsequente aquisição de territórios, o Egito alcançou seu auge. Seu domínio territorial se estendia desde o rio Eufrates, na Síria, até a cidade de Natapá, dentro do território cuxita. Tutemés III ainda empreendeu uma campanha militar bem-sucedida contra o rei Tas, onde venceu novamente e conquistou novas terras e um contingente de soldados que foram capturados. Acredita-se que Tutemés III tenha visitado a cidade grega de Creta, sendo o primeiro faraó do Alto Egito a cruzar o mar e visitar uma nação estrangeira. No entanto, nem tudo ocorreu bem para os egípcios durante o Império Novo, e houve um período turbulento com a ascensão do novo faraó, Akenaton. Akenaton foi uma das figuras mais controversas da história egípcia. Ele desejava extinguir o culto às divindades tradicionais do Egito e desafiou corajosamente mais de 1.500 anos de tradições religiosas, ao adotar um único Deus, Aton, como o criador de todas as coisas e seres vivos. No entanto,
Sua governança foi negligente em relação às relações diplomáticas e militares, o que levou os reinos vizinhos a cortarem relações com o Egito e alguns se tornarem ameaças novamente. Posteriormente, os antigos egípcios se referiram a Akhenaton como um faraó herege, e ele constantemente declarava seu fervor religioso ao dizer: Atum vivo, não há outro. Essa postura enfureceu muitos sacerdotes e cidadãos, causando tumulto e violência em algumas partes do reino. A principal esposa de Akhenaton foi a rainha Nefertiti, que ficou mundialmente conhecida graças ao seu busto encontrado por arqueólogos alemães em 1912. Especula-se que Nefertiti tinha sido uma mulher muito importante, tanto que sua escultura nunca foi totalmente terminada, faltando a pintura de um dos olhos. Acredita-se que a obra não foi concluída para evitar provocar a ira e o ciúme das deusas egípcias. Após a morte de Akhenaton, Nefertiti desapareceu dos registros históricos, tornando seu destino incerto. Akhenaton reinou por cerca de 17 anos, tempo suficiente para o Egito perder muito de sua influência e domínio. Não se sabe ao certo como foi a morte de Akhenaton, mas existem suspeitas de que ele tenha sido assassinado a mando de sacerdotes e adoradores dos deuses antigos. Akhenaton teve muitos filhos e filhas, mas um deles se destacou na história egípcia. Seu filho, o famoso Tutankhamon. Após a morte de Akhenaton, o Egito passou por um período de incertezas. Seu filho ainda era jovem para subir ao trono, e suas filhas não podiam assumir o poder, pois havia um herdeiro masculino vivo. Neste contexto, uma figura enigmática surge, um comandante cujo nome era Semenkaré. Existem discussões sobre se Semenkaré seria, na verdade, Nefertiti, que teria assumido o trono e mudado seu nome. Outras possibilidades é que Semenkaré seja o genro de Akhenaton, que teve direito ao trono ao se casar com uma das filhas do antigo faraó. Nesse cenário, entra em cena um nobre chamado Ai e um general chamado Horemheb. Ambos serviram a Akhenaton e Nefertiti. É provável que Ai fosse o pai de Nefertiti e almejasse o trono, ordenando o assassinato dos membros restantes da família real. O jovem Tutankhamon e sua irmã foram resgatados e levados para a cidade de Tebas. Tutankhamon foi coroado faraó com apenas 9 anos de idade para fortalecer o direito ao trono de sua dinastia. Ele se casou com sua irmã, que tinha apenas 11 anos. Devido à pouca idade de Tutankhamon, Ai assumiu o governo como regente do trono, apoiado pelo general Horemheb. Com o passar dos anos, Tutankhamon passou a exercer mais autoridade e ordenou a construção de templos para os deuses antigos do Egito, restaurando o culto às diferentes divindades. Em 1324 a.C., Tutankhamon faleceu aos 19 anos de idade. O motivo de sua morte é objeto de muita especulação, que vai desde doença até envenenamento e assassinato. Sua morte levanta suspeitas, pois representava uma ameaça para os planos de dominação de outros. Reforçando a hipótese de assassinato, logo após sua morte, sua esposa, Ankhesenamon, enviou cartas para o rei dos Hititas, pedindo para que ele enviasse um de seus filhos para se casar com ela e ser coroado faraó do Egito. Os hititas e os egípcios sempre foram inimigos, o que mostra que o pedido de Ankhesenamon foi motivado por medo e urgência.
Relutantemente, o rei hitita enviou um de seus filhos, mas o príncipe nunca chegou a entrar no Egito, sendo provavelmente assassinado por espiões. Posteriormente, Ankhesenamon teve que se casar com Ai, muito provavelmente contra sua vontade. Poucos meses depois, Ankhesenamon morreu abruptamente, não sendo difícil deduzir também que tenha sido por ordem de Ai. Apesar de não ter realizado grandes feitos, Tutankhamon teve uma grande importância para a história do Egito. A tumba de Tutankhamon, embora pequena em comparação com a dos outros faraós, estava quase intacta quando foi descoberta, encontrada no Vale dos Reis em 1922 por um arqueólogo britânico. O fato de que a tumba não havia sido violada por ladrões deu origem à famosa lenda da maldição de Tutankhamon, que dizia que aqueles que violassem o túmulo do faraó sofreriam uma morte terrível. Dentro da tumba foram encontradas 3 ânforas de vinho, sendo uma delas de vinho branco, além de uma adaga cuja lâmina foi confeccionada com ferro de meteorito. Também estavam presentes cestas de cereais, joias, roupas, estatuetas do deus Anubis e 2 pequenas múmias de feto do sexo feminino, supostamente filhas prematuras de Tutankhamon. A múmia de Tutankhamon estava guardada em um sarcófago dourado, evidenciando a sua importância. A história de Tutankhamon é repleta de assassinatos, traições e intrigas, mas sem dúvida é digna de ser conhecida e lembrada até os dias de hoje. Quanto ao regente Ai, ele parece ter morrido de velhice. E como não tinha herdeiros, foi sucedido pelo general Horemheb. Apesar de ser um militar, Horemheb foi aceito de bom grado pelo povo para assumir o cargo de faraó, pois havia servido muito bem o Egito em suas guerras. A história do Egito ainda passaria por muitas reviravoltas no futuro. E a chegada do famoso faraó Ramsés II traria temor ao coração dos inimigos do Egito. As grandes pirâmides do Egito permaneciam firmes com o passar dos séculos, testemunhando o esforço do povo egípcio para manter a glória da civilização. Após o trágico reinado do faraó Tutankhamon, o Egito passou a ser governado por um antigo general chamado Horembeg. Durante o reinado de Horembeg, ele restabeleceu a ordem no Egito, implementando leis mais rígidas que incluíam punição severas, como cortar o nariz dos malfeitores e exilá-los no deserto. Horemheb continuou lutando para restabelecer o culto aos deuses antigos e tentou até mesmo apagar o registro do reinado de Akhenaton, referindo-se ao antigo faraó como um demônio que veio para destruir as crenças nos verdadeiros deuses. Como Horemheb não tinha herdeiros, ele escolheu um sucessor ao trono, Ramsés I, que era seu amigo próximo e também general do Antigo Egito. Ramsés I assumiu o trono com cerca de 50 anos de idade e reinou por apenas 2 anos, sendo substituído por seu filho Seti I. Seti I guerreou contra os hititas e conquistou a cidade de Kadesh, levando os hititas a um acordo de paz que durou cerca de 15 anos. Seti I recuperou outros territórios que pertenciam ao Egito antes do reinado de Akhenaton, mas seu reinado também foi breve, pois faleceu com apenas 40 anos de idade. A múmia de Seti I é considerada uma das mais belas e bem preservadas encontradas até hoje, atualmente mantida no Museu Egípcio do Cairo.
O sucessor de Seti I foi seu filho, o famoso Ramsés II. Existiram 11 soberanos com o nome de Ramsés na história do Egito, mas apenas Ramsés II é chamado de Ramsés o Grande. Ele é considerado o maior faraó do Egito e seu reinado foi o mais longo da história egípcia. Quando Ramsés II tinha cerca de 10 anos de idade, seu pai o levou para acompanhá-lo em suas campanhas militares, onde Ramsés presenciou batalhas na Líbia e em Canaã, aprendendo desde cedo sobre estratégia militar. No início de seu reinado, Ramsés II foi até a região da Fenícia com a intenção de expandir os territórios egípcios, mas inadvertidamente adentrou o território dos hititas e reivindicou terras que foram conquistadas na época de Tutancâmon. Esse ato foi encarado como uma ofensa pelos orgulhosos hititas e a guerra entre os dois impérios recomeçou. O reino hitita convocou um grande número de soldados e pediu reforço de cidades e povoados aliados. Por sua vez, Ramsés II também tinha um exército numeroso, composto por soldados egípcios e mercenários africanos. Ramsés II tinha uma personalidade forte e impaciente, o que o levou a tomar a iniciativa de marchar em direção à cidade de Kadesh, que havia sido retomada pelos hititas. O exército egípcio foi disposto em 4 divisões, que, embora numericamente inferior aos hititas, eram bem mais treinadas e disciplinadas. Neste momento, 2 soldados hititas se entregaram aos egípcios, alegando ser desertores, mas na verdade eram espiões. Após a conquista e confiança dos egípcios, os espiões passaram falsas informações de que o exército hitita ainda estava longe de Kadesh. Ramsés viu essa oportunidade como uma chance de retomar rapidamente a cidade e avançou apenas com sua guarda pessoal e uma divisão do seu exército, enquanto o restante das forças egípcias seguiu em marcha mais lenta. Às portas de Kadesh, Ramsés II percebeu que havia caído em uma armadilha. Os hititas surgiram de diferentes direções e cercaram as tropas egípcias. Este evento inesperado foi registrado como a primeira emboscada militar da história. Mesmo cercado, Ramsés e sua guarda pessoal utilizaram suas carruagens de guerra para realizar uma façanha, abrindo caminho entre as tropas inimigas e quebrando o cerco. Enquanto isso, os soldados da infantaria egípcia contiveram o avanço dos inimigos. Ramsés conseguiu se reagrupar com as outras divisões de seu exército, que vinha em seu auxílio, e lançou um contra-ataque que dispersou rapidamente os hititas. Neste dia, o rei dos hititas perdeu seu próprio irmão, morto durante a batalha. Ambas as forças recuaram, com muitas baixas e soldados exaustos. Ramsés II voltou para o Egito e o rei hitita para o norte de seu território. Tecnicamente, a luta terminou em um empate, mas ambos os líderes declararam vitória. Após alguns anos de conflito e hostilidade, o Egito finalmente assinou um tratado de paz com o Império Hitita, marcando o primeiro tratado de paz documentado na história. Esse tratado também foi motivado pela crescente ameaça do Império Assírio, que vinha se fortalecendo e representava perigo para egípcios e hititas. No tratado foi firmado um acordo de apoio mútuo contra ameaças externas, retardando assim o avanço dos assírios por algum tempo. A experiência quase de ser derrotado tornou Ramsés II mais sábio e cauteloso. Durante seu reinado, ele manteve as alianças
previamente estabelecidas e teve várias esposas, sendo a principal Nefertari, sua favorita, que lhe deu 6 filhos, 4 meninos e 2 meninas. Nefertari teve participação em negociações políticas, principalmente correspondendo-se com a rainha dos hititas. Apesar de curioso, Ramsés II ainda se casou com 3 ou 4 de suas próprias filhas, embora haja discussões sobre a veracidade disso. Durante o reinado de Ramsés II, as cidades cresceram em tamanho e população, e muitos templos e construções foram erguidos, trazendo mais prosperidade para o Egito. Hoje o nome Ramsés II ficou famoso por ser associado às adaptações de Hollywood, onde ele é retratado como o faraó do Êxodo bíblico, responsável por aprisionar e escravizar os hebreus no Egito. No entanto, estudos mais complexos indicam que o faraó associado a esse evento provavelmente foi Ramsés III. Ramsés II teria morrido com mais de 90 anos de idade, algo incomum para aquela época. Após a morte de Ramsés II, o Egito entrou novamente em um período de instabilidade, com seus filhos morrendo de maneira abrupta e o trono ficando vazio com frequência, o que representava um grande perigo para uma nação tão poderosa. Por fim, a responsabilidade caiu sobre Menaftes, o 13º filho de Ramsés II, que já tinha mais de 60 anos e não tinha mais o vigor necessário para governar o vasto Império Egípcio, levando ao enfraquecimento do governo. Com o aumento da riqueza do Egito, os sacerdotes do Templo de Amon ganharam mais poder político, alegando serem o elo entre os deuses e o povo comum. Além disso, o Egito passou a ser atacado por piratas vindo do litoral das ilhas gregas e da Anatólia Ocidental, conhecidos como o povo do mar. Esses piratas não eram como piratas comuns. Sua brutalidade e frequência de ataques desestabilizaram a economia e o governo de grandes impérios na Idade do Bronze. Os povos do mar destruíram quase todos os reinos minoicos e micênicos, além de contribuir para o colapso final do Império Hitita, já enfraquecido por guerras civis. Não se sabe ao certo se o povo do mar era uma tribo única ou uma confederação de tribos unidas para saquear o Oriente Próximo. Eles eram numerosos, habilidosos marinheiros e ferozes combatentes em terra firme. As invasões dos povos do mar foram possivelmente motivadas por desastres naturais, como terremotos e maremotos, que devastavam as ilhas do mar Egeu e as regiões costeiras da Grécia e Turquia. Esses desastres também desestabilizaram muitos reinos dominantes e contribuíram para o declínio da civilização minoica na ilha de Creta. O faraó Merneptah conseguiu deter a invasão do povo do mar em uma batalha conhecida como a Batalha do Delta. Alguns anos depois, o faraó Ramsés III conseguiu efetivamente expulsar o povo do mar do Egito, mas eles continuaram devastando e dominando territórios na Palestina. O impacto das invasões dos povos do mar foi tão significativo que é atribuído a eles o colapso da Idade do Bronze. Ramsés III seguiu a tradição egípcia de transformar inimigos em aliados, contratando mercenários que faziam parte do povo do mar. No entanto, seu reinado foi turbulento em diversos aspectos. Ele acabou sendo assassinado aos 65 anos de idade em um golpe de Estado promovido por uma de suas esposas, que pretendia ter seu próprio filho como próximo herdeiro do trono. O Egito estava financeiramente
exausto devido à guerra contra os invasores piratas, e a situação era tão ruim que os alimentos estavam sendo racionados para a população. Durante esse período, ocorreu a primeira greve trabalhista da história, quando os trabalhadores se recusaram a voltar ao trabalho por não receberem seus grãos. O Império Egito entrou em um declínio vertiginoso, marcado pela violência e corrupção que devastou o império por cerca de 2 décadas. O Egito ficou dividido novamente, com diferentes dinastias e líderes lutando por domínio de território, entrando em uma fase conhecida como o terceiro período intermediário. Durante esse período caótico, os sacerdotes do templo de Amon aproveitaram-se da situação e tomaram controle da cidade de Tebas e os outros territórios próximos também. Os assírios também aproveitaram a queda do Império Hitita e o enfraquecimento do Império Egípcio para invadir o Egito, conquistando cidades e colocando governantes assírios para controlar a população. Assim, o outrora orgulhoso Império Egípcio encontrava-se subjugado e impotente sob o domínio de forças estrangeiras. No entanto, essa não seria o fim de sua história, e muitos acontecimentos inesperados ainda estavam por vir ao longo de sua trajetória. O Egito passou por períodos de glória e poder, mas também enfrentou grandes dificuldades durante as terríveis secas que traziam fome e sofrimento. As riquezas do Egito também atraíram a atenção de muitos reinos poderosos e não faltaram inimigos dispostos a invadir os territórios egípcios. Em 525 a.C., os persas invadiram o Egito sob o comando do rei Cambises II. Os persas já haviam derrotado o Império Babilônico e nada parecia satisfazer suas ambições por novos territórios. O domínio persa sobre o Egito durou até 332 a.C., quando foi derrubado por um conquistador jovem e ambicioso, Alexandre o Grande. Alexandre parecia ser imparável, conquistando cidades após cidades e vencendo batalhas, mesmo em condições desfavoráveis para seu exército. Após dominar muitos territórios persas e derrotar o rei Dário III em uma batalha, sitiou a cidade de Tiro, na Fenícia. Após um cerco difícil, a cidade foi tomada e destruída por Alexandre como punição por não terem se rendido. Após isso, Alexandre e seu poderoso exército seguiram para o Egito, e o governante persa que comandava o Egito na época teve o bom senso de se render sem oferecer muita resistência. Alexandre foi recebido pelo povo egípcio como um libertador e foi proclamado como sendo filho do deus Amon, recebendo muitas riquezas dos egípcios. Mesmo que tenha ficado pouco tempo no Egito, durante sua estadia, Alexandre fundou a cidade de Alexandria, que viria a se tornar uma das cidades mais importantes do mundo antigo e a capital do Egito pelos próximos 1000 anos. Com o domínio egípcio assegurado, Alexandre partiu em direção à Mesopotâmia para atacar o coração do Império Persa. Após a morte de Alexandre o Grande, o Egito e sua história continuaram a ser moldados por uma série de eventos e conquistadores. O governo do Egito ficou a cargo do general macedônico Ptolomeu I, que se declarou faraó do Egito e deu início à dinastia ptolomaica. A influência da cultura grega trazida pelos macedônios afetou a maioria dos aspectos da vida egípcia, mas ocorreu de maneira natural, pois os governantes macedônicos respeitavam e incentivavam os costumes tradicionais do Egito. Com o passar dos anos, os faraós de origem macedônia eram representados
como se fossem egípcios, e casamentos entre gregos e egípcios tornaram-se comuns. Até mesmo os deuses das culturas foram fundidos, como é o caso da divindade que recebe o nome de Amon-Zeus. Durante a dinastia Ptolomaica, os Ptolomeus estabeleceram uma grande linha de comércio, principalmente marítimo, o que tornou o Egito próspero novamente. Foi neste período que a famosa Biblioteca de Alexandria foi construída, contendo milhares de papiros e placas de argila com diversos registros e estudos, como matemática, filosofia e arquitetura. No entanto, o reino ptolomaico entrou em declínio durante o reinado de Ptolomeu IV, que se provou um rei detestável, preguiçoso para com os assuntos da política, facilmente corruptível e de caráter cruel. Ele ordenou a morte de membros de sua própria família, incluindo seu irmão, seu pai e sua própria mãe. No final do reino ptolomaico, o Egito estava imerso no caos político, com muitos faraós da dinastia ptolomaica sendo incapazes de manter a estabilidade. Enquanto o Egito passava por mais um período de turbulência, uma nova ameaça do mar Mediterrâneo voltou a sua atenção para a terra dos faraós. Roma já havia conquistado vasto território em boa parte do continente europeu e buscava expandir ainda mais seus domínios. O Senado romano decidiu intervir na situação política dos egípcios, pois Roma dependia bastante dos grãos que eram exportados pelo Egito. E se ocorresse outra guerra civil, Roma ficaria com falta de alimento para suas regiões. A famosa Cleópatra não foi a primeira de seu nome a ser eternizada como rainha do Egito. Cleópatra VII era, na verdade, Cleópatra a VII, fazendo parte da dinastia ptolomaica e sendo descendente direta de Ptolomeu I. Desde a infância, estudou com professores gregos e foi instruída nos cultos religiosos das diferentes culturas. Dizia-se que Cleópatra sabia falar 8 línguas diferentes. Cleópatra tornou-se rainha aos 18 anos de idade. E apesar de dividir o poder com Ptolomeu VIII, seu irmão mais novo, parece ter lidado sozinha com os problemas do reino. No início de seu reinado, o Egito enfrentava sérios problemas, como uma extensa seca e fome. Com o passar do tempo, o irmão mais novo de Cleópatra passou a conspirar cada vez mais contra ela, sendo apoiado por seus tutores de infância e outros nobres que preferiam um governante masculino. Cleópatra foi obrigada a se casar com Ptolomeu VIII, mas o casamento foi meramente simbólico, já que ambos nunca se deram bem e nunca consumaram a união. Ptolomeu VIII, por fim, destituiu Cleópatra de seu cargo e passou a reinar sozinho, o que causou grande agitação na população egípcia. Roma, por sua vez, estava atenta a esses acontecimentos. E em 48 a.C., Júlio César chegou ao Egito com suas tropas e ficou hospedado no Palácio de Alexandria. Cleópatra, ciente da fama do general romano, não perdeu tempo e buscou aliar-se a ele. Com sucesso em suas negociações, Cleópatra e Júlio César tornaram-se aliados e amantes, com o objetivo de derrubar o irmão usurpador e recuperar o trono do Egito. Júlio César convocou tropas para sitiar Alexandria, e muitas escaramuças se seguiram entre os romanos e as tropas de Ptolomeu VIII. Por fim, uma grande batalha ocorreu nas margens oeste do rio Nilo. Ptolomeu VIII possuía cerca de 20.000 homens, enquanto Júlio César estava em menor número. Mesmo assim, avançou com seu exército, contando com reforços gregos que chegariam para se juntar a ele na batalha.
Ambos os exércitos avançaram por terra, enquanto seus barcos seguiam pelo Nilo, preparando-se para uma batalha tanto em terra quanto na água. Durante a batalha em terra, as tropas de Ptolomeu estavam em terreno mais alto e conseguiram fazer os romanos recuar em muitos pontos. Alguns soldados romanos fugiram nadando em direção aos barcos. Em meio à confusão, a gálera de César acabou virando devido ao peso dos homens que subiam pela lateral. Júlio César teve que sobreviver nadando até as margens do rio Nilo. No auge dessa confusão, os gregos chegaram a apoiar César e os romanos conseguiram reagrupar suas tropas e contra-atacar. Contando com a ajuda dos aliados gregos, eles tomaram o acampamento egípcio, onde estavam as tropas de Ptolomeu. Com essa reviravolta, as tropas de Ptolomeu fugiram para os barcos egípcios, fazendo com que as embarcações de Ptolomeu virassem. Infelizmente, Ptolomeu não teve a mesma sorte que César e morreu afogado devido à sua armadura pesada, com o seu corpo arrastado para o fundo do Nilo. Após essa batalha, Cleópatra foi restituída ao trono e grande parte daqueles que conspiraram contra ela foram presos ou executados. Em 44 a.C., Júlio César foi assassinado no Senado de Roma e algum tempo depois, Cleópatra buscou nova aliança com o general Marco Antônio. Eles se casaram, mas Roma nunca considerou esse casamento oficial, já que Marco Antônio já era casado com uma romana. Marco Antônio cedeu vastos territórios que pertenciam a Roma para Cleópatra e em seu testamento expressou o desejo de ser enterrado em Alexandria. Isso foi a gota d'água para os romanos, que permitiram que o general Otaviano entrasse em guerra contra Marco Antônio e Cleópatra. Para tentar revidar, Cleópatra combinou seu exército com o de Marco Antônio e montou a maior frota naval já vista até então. Eles zarparam em direção à Grécia, onde foram interceptados pela frota de navios romanos. A batalha que se seguiu no mar foi desastrosa para Marco Antônio e Cleópatra, com sua frota sendo destroçada pelos romanos. Por sorte, ambos conseguiram escapar com vida. Um ano depois, Otaviano sitiou Alexandria e derrotou as defesas da cidade sem muita dificuldade, destruindo assim os planos e as ambições de Marco Antônio e Cleópatra. Cleópatra foi uma mulher muito poderosa, conseguindo manter o Egito unido durante toda a sua vida. Mesmo em meio aos desafios impostos por Roma, seu legado continua a ser lembrado até os dias de hoje. E o Egito faraônico, após milênios de existência, batalhas memoráveis, intrigas políticas, perdeu sua independência e se tornou mais uma província sob o domínio romano. O legado deixado pelos antigos egípcios é extremamente valioso para a história da humanidade, e o Egito continua a ser lembrado como o lar de uma das maiores civilizações que já existiu.